Ô Cardoso, boa noite, tudo bem? Fala, Léo, boa noite, Xará, Halley, todos que nos acompanham. Pois é, você falou de informação importante. No EPI Rádio a gente cobrava, cadê um executivo? O Santos não tem nenhum nome, como é que está acontecendo? Mas aí, agora à noite, a gente tem uma confirmação de que existe sim um nome em pauta e existe uma conversa aberta em andamento com o Dagoberto Fernando dos Santos, né? Aquele que já foi executivo de futebol do Santos durante a gestão do Modesto Roma Júnior em 2015. Então o Santos volta a conversar com o Dagoberto para apresentar projetos, saber o que o Dagoberto pretende, cada um ouvir a proposta de cada lado, e o Dagoberto é o nome aí da vez do Santos com as conversas abertas. Fora isso, vamos falar bastante do jogo, porque o Orlando parece que já definiu o time que vai enfrentar o Atlético Mineiro. A gente já vai tirar aquela dúvida se o Fernandes volta ou não, se o Lucas Braga vai jogar, como vocês pediam ontem aqui durante o programa, se o Soteldo vai centralizado ou não. Então parece que o Orlando já definiu esse time no treinamento de hoje à tarde, lá no CT Repelé, que foi o último antes do jogo, e o segundo de preparação, né, depois do jogo contra o Internacional, um treino de recuperação para os jogadores, outro treino técnico e físico, e hoje o treino aí, o apronto para o jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente vai falar com detalhes, mostrar campinho e também falar mais detalhes dessa negociação com o Dagoberto Fernando dos Santos. Exatamente, Felipe Cardoso. Eu também tive essa informação hoje, né? Combina aí com a sua informação. E eu também procurei os dois lados, né, para confirmação, né? Consegui confirmação de pessoas próximas ao Dagoberto, de que existem conversas, mas na fase ainda das conversas, né? Talvez até negociações, mas ainda embrionárias, e por parte do Santos, pelo menos a fonte que eu conversei, negou, disse que não ouviu falar disso. Só que essa fonte não é o presidente Andrés Rueda, que tem feito as coisas sozinho, né? Para não vazar e tal. Se você pergunta pro Rueda, ele vai falar para você que é fake news. Pois é, então eu não vou perguntar porque para mim ele não responde, né? E assim, quando as pessoas não me respondem, eu não procuro mais. Né? Eu tenho pelo menos um senso... Pode entrar, filete, senta lá, fica à vontade. Eu tenho pelo menos um senso de... um pouco de amor próprio, digamos assim, né? Não quer falar comigo, eu não falo também. Não tem problema nenhum, segue a vida, segue a vida. Em 95 fizeram greve para não vir nesse programa, os jogadores. Não vamos mais lá. Cara, o programa continua aqui até hoje, entendeu? Por que o programa existe? Por causa do torcedor, né? Por minha causa, do Halley, do Camargo, de qualquer um. O programa existe por causa do torcedor. Então os dirigentes vão passar, os jogadores vão passar, o Santos vai continuar firme, forte e grande, às vezes em baixa, como nesse momento, mas muitas vezes, e muitas, em super alta, né? E eu vou sair, o Halley vai sair, como saíram vários daqui, e o programa vai continuar. Tá bom? É só isso que eu queria dizer, mas tem muita gente no Santos que me responde, né? E eu também valorizo isso e agradeço, porque na verdade a gente só procura o Santos para saber o que é verdade e o que é mentira, né? Para isso que serve o contato telefônico do jornalista com, no caso, uma parte que é o Santos Futebol Clube. Se o Andrés Rueda não quer responder, não quer dar entrevista, o problema dele, ele tem esse direito também, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. O Armando deixou uma cadeira aqui, 3 anos para o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro vir sentar aqui e falar, né, dizer, contar a sua história, né, sobre a presidência, sobre a presidência do Santos. Nunca veio. E aí, ganhou ou perdeu com isso? Não sei. Acho que quem perde é sempre o torcedor. O nome do Dagoberto já tinha sido ventilado internamente no Santos já há algum tempo. Sim. Eu tive a oportunidade na época Foi depois de da conversar... saída do Edu? Acho que sim. Foi depois da saída do Edu. Logo depois da saída do Edu. Eu conversei com pessoas muito próximas ao Dagoberto que deixaram muito claro que se realmente a procura acontecesse, que ele ia sentar e conversar e poderia até se deixar levar por uma proposta. Então eu acho que dentro dessa ótica, a questão dele estar em Brasília hoje não seria um impeditivo para que ele largasse lá e viesse. Eu não sei se ele pode acumular função também, né? Até porque, né, Felipe Camargo, a gente sabe que há um limite para salários no Brasil em cargos, né, públicos.
Deve ganhar bem, mas não deve ganhar nem Pô, nem... Nem próximo do que ele ganhava quando Quanto passou ganha no um... Santos. Quanto ganha um? mas 150, nem 200 Não, mil? o Quanto ganha salário um do diretor? Não. funcionalismo, o teto é o ministro do Supremo, 30 e poucos Então, mil quanto reais. ganha de um um diretor de executivo. futebol? 100 mil, 120, Pô, 150? tô falando, Quer dizer, se ele estiver ganhando 20 se lá... nós voltarmos se ele estiver no tempo, Claro que nós ele volta. tivemos aquela polêmica do conselho gestor não querer aprovar o salário na época do Dagoberto, que girava próximo dos 100 mil, né? E que se muito questionava o valor na época que o homem forte do futebol do Modesto Roma Júnior iria receber, né? Se questionou muito. Verdade. E aí conseguiu, né, depois de muita negociação, aprovarem esse valor. Mas, evidentemente, é um valor alto se comparado a outros cargos fora do mundo do futebol.